Dia do folclore, gente, tá chegando, é dia 22 de agosto e a gente precisa trabalhar com os nossos alunos porque faz parte da cultura da nossa nação. E aí hoje eu vou trazer para vocês atividades sobre este tema. Na verdade, eu vou fazer duas sequências didáticas com vocês. A primeira sequência é para crianças bem pequenas e a segunda sequência didática é para crianças pequenas. Claro, tudo baseado na nossa BNCC, inclusive passando para vocês os códigos alfanuméricos para você colocar no seu planejamento. Meu nome é Lilian Lopes, seja muito bem-vinda ao canal. Bora comigo! Folclore, gente, é um tema super importante que nós temos sim que trabalhar com os nossos alunos, independente da idade que eles estejam, da etapa de ensino que eles estejam. Então a gente precisa trabalhar desde a educação infantil até o ensino médio. Por quê? Porque o folclore, ele faz parte da cultura da nossa nação. Então, o que é o folclore? São coisas que a gente conhece, que a gente nem sabe de onde veio, mas ele vai passando de geração em geração. Vou explicar melhor. Por exemplo, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a Sabe essa música? Isso faz parte do nosso folclore. Saci Pererê? Nossa, Saci Pererê, muita gente acredita que ele existe, então faz parte do nosso folclore. E trabalhar essa cultura da nação, gente, tá previsto na nossa BNCC. Então, não tem jeito, é importante o trabalho com as nossas crianças sobre este tema. No vídeo de hoje, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar duas sequências didáticas para a educação infantil. Então, a primeira parte eu vou colocar aqui, ó, para crianças pequenas e logo em seguida eu já vou colocar crianças bem pequenas. Então, e aí vocês vão ver que nessas sequências, em cada etapa aqui, né, que eu colocar, eu já vou passando para vocês os códigos alfanuméricos da BNCC para cada fase da educação infantil, tá? Então, o que acontece? Com essa sequência didática, você pode trabalhar tanto de forma presencial quanto de forma remota. Então, tem muitas escolas aí que ainda trabalha com híbrido. Então, sim, você pode trabalhar de forma híbrida aí com o seu aluno sem problema nenhum. Aqui eu coloquei detalhes sobre o folclore, foi o que eu falei, olha lá, festas, crenças populares, né, que são transmitidas de geração em geração. Então, de onde vem a palavra folclore, o que é o folclore brasileiro? Para todos esses detalhes, eu deixei aqui, ó, o link do meu blog e lá vocês vão pesquisar, vão colocar assim, tem a lupinha, coloca folclore. Então tem atividades para vocês baixarem lá de forma gratuita sobre o folclore e vai ter as histórias, né, de forma detalhada também sobre esse tema. Quais são os objetivos da gente trabalhar isso? Eu já falei um pouquinho, que é sobre essa coisa da cultura, de popular, porque passa de geração em geração, mas, né, tem um pouquinho a mais aí. Então, o que a gente precisa fazer com os nossos alunos? Reconhecer, né, a importância cultural do folclore, desenvolver a criatividade. Gente, pensa eles imaginando o Saci, pensa eles cantando alguma música que a gente cantava lá quando era criança. Então é muito bacana porque você já desenvolve essa criatividade e com isso a linguagem vem junto. Favorecer a escrita, estimular o raciocínio. Qual que é o objetivo geral? É conscientizar-se, né, da nossa herança cultural buscando através da literatura folclórica. Então, como eu falei, é importante que eles saibam que isso vem de geração em geração, da onde que vem de repente, né? É uma herança que foi trazida, né, de lá para cá, então é muito legal e eles vão entender, claro, melhor com o passar aí dos anos, né? Hoje a gente entende um pouquinho mais do que é o folclore, né, do que naquela época que a gente brincava de ciranda, cirandinha, né? E os específicos, conhecer o que é folclore e sua origem, resgatar a importância do folclore, pesquisar lendas, parlendas, crenças, provérbios. E aí você vai falar assim, eu preciso colocar isso aqui no meu plano de aula? Gente, é com vocês, tá? Eu não coloco no meu plano de aula, eu coloco apenas os objetivos que eu vou passar para vocês
da BNCC, que são os códigos alfanuméricos. Esse aqui é só para você ter uma ideia do que você tá trabalhando com seu aluno, porque eu tô trabalhando folclore, mas para que serve, né? Para que essa atividade determinada com o meu aluno? Então, é para você ter uma noção. Tem gente que coloca, não tem problema nenhum, aí é de cada um. Muitas vezes você já tem aí o padrão, né, da sua escola, que você foi orientado a fazer um padrão de plano de aula, e aí não tem, né, para você colocar, mas você pode acrescentar. O importante é lembrar, gente, sempre que tudo que eu passar para vocês aqui é adaptável de acordo com a faixa etária das crianças que você trabalha. Eu sempre falo isso nos vídeos, porque não é nada engessado. Então aqui é uma ideia, né? São sugestões, atividades que você pode utilizar com o seu aluno, né? Mas aí, de repente, se você quiser colocar essa mesma atividade lá para o ensino fundamental, não tem problema nenhum. É só você mudar ali o código alfanumérico. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como encontrar o código alfanumérico da BNCC para, né, você colocar ele no seu plano de aula. Então, o importante é que você tem que aproveitar essa semana, fazer um trabalho bem bacana com eles, para proporcionar para eles momentos lúdicos e significativos relacionados ao tema. Gente, a educação infantil, a gente trabalha o lúdico. Se você colocar crianças pequenas, a gente começa uma pré-alfabetização com essas crianças, mas tudo de forma lúdica, que eles se divirtam, mas que aprendam o que você tá passando para eles ali. Então não pode ser nada pressionado e muito menos para você não se cansar, né? Para você fazer um trabalho bacana com seus alunos e ser produtivo, porque não adianta eu fazer uma atividade apenas para agradar aí, de repente, a coordenação ou a escola. Você tem que fazer uma coisa que realmente seja significativa para você, né? E para o seu aluno. Então, por exemplo, tudo que eu vou falar aqui ou em outros vídeos, gente, a gente estuda, não é? Por que a gente não pode estudar o folclore? Olha como que é bacana você estudar para dar a sua aula, né? Então, quando eu falo que eu dou a minha aula, eu aprendo muito mais. Então, é legal para nós também, se torna significativo. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer essa sequência trabalhando essa canção. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Agora, duvido você aqui, quando era criança, como que você cantava essa viver fora da água fria? Era viver fora do quê? Da bacia, não é? Viver fora da bacia, né? Então, assim, é legal, a gente vai estudando, duvido. Gente, se você achou que era bacia, coloca aqui embaixo aqui, porque muita gente, eu era assim. Então, hoje é isso, que faz parte do folclore, né? Uma das cantigas do folclore. E aí, o que eu vou mostrar para vocês? Que você também pode fazer uma outra atividade com eles, outras atividades, porque eu tenho aqui no canal um outro vídeo que eu fiz, que a gente trabalha muito sobre o Saci. Tanto que eu coloquei aqui o Saci, tá? Então, hoje a gente trabalha com a canção, mas de repente, se você quiser trabalhar com o Saci, também tem isso. Ou então você pode juntar os dois temas na atividade de hoje. Então eu sugiro que a hora que terminar esse vídeo, você assista esse vídeo aqui do Dia do Folclore ali que eu fiz também, tá? Esses aqui, gente, são 2 planos de aulas que eu tenho, né? Como se fosse um esqueleto, um modelo, que você pode baixar de forma gratuita lá no blog para você utilizar. Eu acredito que nesse momento você já tem o seu plano de aula já formado, feito aí, como eu falei, já padronizado pela escola. Mas se você quiser uma ideia, vai lá no blog, na lupinha e coloca modelo de plano de aula. E aí eu tenho esse e tenho esse. E aí você vai colocando aqui o que você escolher e achar melhor, você pode colocar, tá? Gente, primeiro eu vou passar esses aqui, são os códigos para crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses, tá? Então escuta, fala e etc. Dá uma pausa, dá um print e já coloca para você por aí no seu plano de aula. Qual que é a atividade número 1? Nós vamos trabalhar esta música utilizando objetos, né, que são recicláveis aí, que a gente trabalha bastante com as crianças. Então, nós vamos oferecer para eles instrumentos ou objetos onde pode ser retirado algum som. Eu coloquei alguns modelos que eu retirei da internet, tá?
Esses eu ainda não fiz com eles, mas todos eles fazem som, tá vendo? Aqui, ó, é bexiga, que é estourada, ó, com elástico, ele faz o som aqui e aqui. A tampinhas de garrafa, ó, que vai como chocalho. Tem gente que coloca arroz dentro do potinho de iogurte. Gente, tem muitos, né? Tem muitos sons que a gente pode produzir aí com os nossos alunos. Então, aqui, ó, colheres e tampas de panela, chocalho de garrafa PET com grãos de milho, etc. Então, você vai arrumar objetos dentro da sua sala de aula, ou fazer, ou trazer, ou fazer com eles nesse dia, para poder fazer, né, cantar esta música, tá? Gente, você vai pegar esses objetos, cada um vai estar com o seu. Então, vamos supor que você queira fazer, né, esses objetos já com eles. Então, no primeiro dia, você já faz esses objetos com eles, para eles já trabalharem ali, né, coordenação. E aí, você vai convidar as crianças com esses objetos que eles mesmos fabricaram ou que você já tinha de repente aí, convidar para cantar a canção do Peixe Vivo, né, com acompanhamento dos instrumentos musicais que a gente fez ali. Se você achar que só áudio, porque você pode colocar de repente ali no celular, na caixa de música, essa canção, se achar que é pouco, coloca vídeo do YouTube, gente. Põe lá, né, no slide do YouTube, põe o videozinho para eles assistirem. Se você não tiver como ter um data show para eles poderem assistir, põe no celular mesmo, não tem problema, põe 2, 3, 4 vezes, aí depois você vai cantar com eles sobre, né, com essa música. Agora, o importante é que a hora que você terminar com essa música, você vai sentar com eles e conversar sobre essa música. Coloquem todos no chão, cada um com o seu instrumento musical. Se você achar que ali de repente não deu certo com o instrumento que eles vão continuar a bater, te retira, guarda os instrumentos direitinho para poder conversar e focar nesse trabalho. Por isso que é importante a gente estudar, né, o folclore antes de dar esta aula. Então, eu quero que todo mundo sente aqui numa roda, vamos conversar sobre essa musiquinha que a gente acabou de cantar. Deixa com que eles falem sobre a música. Se você vê que não tá andando, você vai começar a fazer questionamentos para eles. O que vocês acharam? A música é legal ou ela é chata? A música, o que ela fala do quê? Então, para eles já começarem a interpretação de texto de forma oral, né? Porque, como eu falei, fora da bacia, mas o peixe ele vive na bacia, como é que é isso? Né? Então, assim, essa roda de conversa é muito importante para eles fazerem também a interpretação de texto desta música. Se você estiver dando aula para o ensino fundamental, por exemplo, você pode fazer essa música da mesma forma, só que a interpretação de texto escrita, tá? A educação infantil, a gente trabalha bastante oral. Então, quais são, né, as suas opiniões sobre essa música? Pergunta para eles. O que eles pensam sobre o personagem principal? Quem é o personagem principal? Né? O ritmo é legal? Então, olha quanta coisa a gente já vai estar trabalhando com essas questões, né? Gente, isso aqui é muito legal. Eles fazem bastante coisa. Às vezes, eles nem sabiam do que fala essa música. Coloque novamente para eles ouvirem, fazerem nessa interpretação de texto de forma oral. Terminando isso, o que a gente pode fazer? Gente, assim... Quando você trabalhou, que nem aqui, ó, eu trabalhei, né, fiz ali os instrumentos musicais. Gente, vai um dia, né, praticamente uma aula toda ali que você trabalha. Então, você faz isso num dia. No dia seguinte, você pode fazer essa atividade com as rimas. Então, por exemplo, só que para fazer isso novamente, você vai ter que pegar novamente os chocalhos ou colocar a música do YouTube para eles relembrarem sobre a musiquinha. Então... peça que eles identifiquem as rimas e criem novas rimas para as palavras. Normalmente a educação infantil, porque eu estou fazendo aqui para crianças pequenas primeiro, né? Normalmente eles não sabem muito bem o que é, né? O que é uma rima. Aí a gente vai explicar. Fria, vivo, peixe e água. O que rima com fria, né? O que rima com vivo? O que rima com peixe? Aí você explica o que é para eles já irem identificando o som. Então, com essa atividade aqui de rimas, você pode escrever essas palavras num papel, tá? Grande, pode ser aquele papel pardo, ou então uma cartolina grande. Eu acho que A3, gente, eu acho muito pequeno, então eu gosto de uma coisa maior para eles verem.
E aí você escreve e de acordo com o que eles vão falando é que você vai colocando no papel. Claro que antes de você colocar nesses papéis para pendurar na parede, faça tudo no quadro, né? Se você tiver um quadro aí na sua sala de educação infantil, né? Que tem algumas escolas que às vezes não tem. Se não tiver, faz no papel, faz na folha de sulfite para eles verificarem. Por quê? Quando você faz e identifica, por exemplo, que termina com IA, eles já vão estar percebendo o som do I, percebendo o som do A. Então já vai rimar com o outro. Ele, olha, termina com A, é a mesma letrinha do Augusto. Então eles percebem isso aqui, por isso que é importante esse trabalho, ó. O termina com O, vô. É do vovô. Então já começa a mostrar para eles, por isso essas rimas, ó. Quando você faz isso, já vai mostrando, eles começam a identificar, por isso que crianças pequenas ainda, né, o que rima com o outro e identificar o som com a letra. Ou seja, você está trabalhando aí, né, o fonema e o grafema. Gente, eu acredito que isso aqui, atividade quadro, também é interessante você fazer num outro dia. Por isso que vai ser uma sequência didática para a semana inteira, né, com folclore, com tema folclore. Então acaba que você vai trabalhar a semana toda. Quando você fez isso com as rimas, você vai convidar os seus alunos, né? Você vai falar, olha, agora nós vamos criar uma música nova com esse tema, peixe vivo. Mas não vale ser como pode o peixe vivo viver fora da água fria. Então nós vamos fazer uma musiquinha, uma canção com o tema peixe vivo. Gente, eles vão ter uma certa dificuldade de fazer, mas tem alguns alunos que são mais avançados que os outros, então esses também vai ajudar os outros. E você, claro, sempre ali, né, apoiando e falando, o que vocês acham de a gente fazer isso? E vai colocando, vai, né, para fazer uma música. Então, você pode fazer essas musiquinhas com eles e escrevendo no quadro essa musiquinha, ou seja, você vai ser escriba desses alunos. Terminando essa musiquinha, aí você pode passar para o papel ali pardo e pregar a nossa música. Ou então, eles podem, por exemplo, fazer desenhos ali com essa história, com essa nova canção que eles fizeram do peixe vivo. E aí você coloca a canção que eles construíram e ao lado você coloca esses desenhos, de repente pendurado no varal ali no meio da sala. Então, como eu falei, ó, algumas crianças eles vão ter algumas dificuldades, né? E aí você mostra que tem diferente forma de brincarmos com cantigas de roda, como por exemplo, a gente pode bater nossas mãos na outra, né, na de outra pessoa, brincando de roda, pulando amarelinha. O importante é que eles façam essa musiquinha e que eles trabalhem, né, essa coisa ali de estar com o outro, brincando com o outro, pulando com o outro. E com isso, eles fazem, né, a própria música. Eles já trabalham a historinha ali do peixinho. Aí você vai explorar, gente, essa musiquinha que eles criaram. Então, tem muitas formas de explorar. Você pode trabalhar, né, dentro da escola ou com algum familiar, se for um ensino híbrido ou remoto. E você pode trabalhar com eles, porque como você já vai ter escrito no papel pardo e colado, né, ali no quadro, na parede, o que você pode fazer? Você pode pegar a letrinha A. Quais são as letrinhas A? Circula com eles, né? Letrinha E, circula. Vamos pintar a letra A de amarelo. Você vai estar trabalhando cores. Vamos ver aqui qual que parece o vivo. Onde está essa palavra vivo? Eles vão procurar a palavra peixe vivo, por exemplo, no próprio, né, o papel ali que você pendurar. Então tem muitas formas que você, depois que você pendurou, continuar trabalhando com eles. E o bacana é que você pode pegar essa canção de repente e apresentar para a escola toda. Você pode fazer uma dança com eles, como eu coloquei aqui, ó, batendo nas mãos de outra pessoa, brincando em roda. Então, além deles criarem essa história, essa canção, você também pode criar com eles uma dança, né? Um teatro. Gente, eles amam, eles vão adorar, porque eles vão ser o protagonista ali do próprio aprendizado. Foram eles que fizeram a história. Claro, você sempre ali no apoio, no auxílio, né? A gente sabe que é assim. Mas eles vão inventar tanto a história
quanto à dança. Agora, gente, nessa parte eu vou falar com vocês sobre crianças bem pequenas. Então aqui são os códigos da BNCC para essa fase aí do ensino, né? E aí vocês vão dar um print nessa tela para vocês colocarem no seu plano de aula. No primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai sentar com eles em formato de roda e vai falar muito por cima, gente, sobre o folclore. Pergunta do Saci, pergunta sobre a Ciranda Cirandinha, alguma música que você já trabalhe com eles e que tenha a ver com folclore. Mas assim, essa etapa ela é um pouquinho mais difícil a gente explicar alguma coisa, mas é importante dar uma contextualizada ali no tema. Como que você vai fazer? Depois que você conversou de forma rápida com eles, porque a gente sabe que eles não têm uma atenção muito longa, você vai convidar para fazer cantigas com eles sobre rodas. E o importante, cantiga de roda com essas crianças, né? E o importante é que seja acompanhada de muito movimento corporal, porque essa idade eles estão conhecendo o corpo deles. Então, ó, tem que ter palma, batida de pé, né? Ou no chão, você pode bater a mão. Então, pegue cantigas que façam esse trabalho. A gente tem todas elas, na verdade, a gente trabalha com essa coisa do corpo, né? Então, mas desse momento, como é folclore, pegue as cantigas de folclore. E aí você pode, né, fazer variações dessa cantiga do peixe vivo, peça para eles acompanharem seguindo o ritmo. Então, pega a musiquinha, coloca na sua caixinha de som e faça, né, a musiquinha do peixe vivo com eles, sempre trabalhando a parte corporal. Então, batendo palma, batendo no joelho, na perna, batendo em vários lugares do corpo, na cabeça, batendo no chão, tudo isso, tá? Faz lentamente, rápido primeiro, né? Vai rápido, rápido, rápido. Aí vai ficando devagar, depois vem rápido de novo, depois devagar de novo. Então, eles vão aprender o que é rápido, o que é devagar, movimento corporal. Depois que você cantou com eles ali na musicalização, você vai convidar os seus alunos e vai falar sobre peixinhos. O que eles sabem sobre os peixinhos, né? Porque a gente já cantou do peixe vivo. Então, mostre, né, uma variedade de peixes para eles. Como que você pode fazer isso? Você pode trazer em formato de slides esses peixes. Você pode trazer figuras para você mostrar para eles verem. Então, hoje em dia, gente, a televisão ela tá nas escolas. Algumas escolas dessa idade não têm televisão para apresentar. Então, você vai precisar sim, né, ter ali figuras impressas de revistas, né, ou que você imprimiu mesmo, para mostrar essa variedade de peixinho. Então, olha aquela música do peixinho que nós cantamos. Ele pode ficar vivo fora da água? E mostra para eles. E nessas figuras é importante que sempre tenha o peixe dentro da água. Deixe que eles explorem, fale à vontade, gente, sobre tudo que é do peixe. Mas é claro que você pode, né, ir direcionando. Então, por exemplo, nessa fase você vai trabalhar com cores, com eles. Que cor é esse peixinho? Mas por que essa cor é diferente dessa? E por que esse peixe é igual ao outro ou é diferente do outro? O que esse tem de diferente que o outro não tem? Ó, semelhanças e diferenças, tá? Então, trabalhe essa visualização dos peixes com seus alunos. Na atividade 3, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar peixes, fazer peixes. Então, vamos trabalhar, né, a parte manual, né, a coordenação motora. Então, vamos fazer peixinhos. Como eles já vão ter cantado sobre o peixinho, você já vai ter conversado com eles. Lembra que eu falei na primeira parte do vídeo? Vai ter conversado com eles sobre o peixe, né? E aí, o que você vai fazer? Vai colocar massinha de modelar na mão deles, vocês podem, né? Se você tiver aí, lápis ou papel. Trabalhar também com argila, rolos, né, de papel. De repente, você quer fazer ali peixinho com rolinhos de papel. Eu acho muito bacana a massa de modelar com eles, porque como você já vai ter conversado com eles sobre o folclore, a diferença dos peixinhos, interpretação de texto de forma oral com eles, e aí eles já fazem o peixinho na massa de modelar. É claro que também essa idade eles gostam muito, gente, de colocar tudo na boca, né? Então, assim, talvez você não seja muito bacana, mas aí você vai perceber. Se você já tiver dado alguma massa de modelar e eles colocaram na boca,
Então, você pode trabalhar com lápis e papel, né? Giz de cera, no caso aqui. Ou uma argila, ou algum material que você acha bacana. Por exemplo, um papel. Vamos fazer no papel ali o nosso peixinho. Depois que todo mundo terminou de fazer o seu peixinho ali, o que você vai fazer? Eles vão, cada um, explicar qual peixe que ele desenhou. Provavelmente ele colocou o peixe que estava em uma das figuras, o que mais chamou a atenção deles. Então, provavelmente todos vão ser meio parecidos, né? Porque eles vão ter aquela mesma ideia. Peça para que eles socializem, ou seja, expliquem a experiência do peixinho, o que o peixinho está fazendo naquele momento, se ele está nadando, se ele está vivo, se ele está pulando, o que ele vai estar fazendo para ele socializar e falar da experiência. Gente, eu vou passar para vocês algumas atividades que vocês podem fazer também em qualquer fase aí, tá? De educação infantil até o fundamental. Então você pode fazer jogos e brincadeiras do folclore, representação de cantigas e parlendas. Então muita gente trabalha parlenda, né? Cantigas diferentes, leitura e ordenação de textos, lendas, receitas de comidas típicas. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar receitas de comida típica lá nas crianças pequenas, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar, né? Sessões de vídeo para explicar para eles terem mais, né? Como eles estão mais essa coisa do vídeo aí. Realizar concurso de adivinha, tudo isso faz parte do folclore. Confeccionar murais e cartazes. Dramatizar lendas e realizar a filmagem. Então você pode fazer teatrinho com eles. Confeccionar brinquedos e jogos utilizando as tecnologias disponíveis na escola. Socialização do entendimento das pesquisas realizadas. E como que você vai avaliar? Porque a gente precisa fazer aquele relatório, né, sobre a atividade. Então você vai ver sobre a participação de cada criança, qual o interesse dele, a criatividade, responsabilidade. Então, às vezes, gente, a criança nem quis saber, não gostou. É difícil, né, gente? As crianças pequenas, normalmente bem pequenas, elas gostam de fazer essas coisas. Mas esse aqui é uma forma. Então, ó, ele participou bem, ele se interessou pelo tema, ele teve muita criatividade, porque tem criança que nem pensa, não tem muita criatividade, né? Deixa de qualquer maneira. Gente, então olha só, aqui do lado eu vou deixar um link para vocês clicarem, para vocês irem direto para o folclore, aquele que eu mostrei agora há pouco, né? O plano de aula sobre o dia do folclore, onde tem o Saci. E aqui do outro lado também eu vou deixar para vocês encontrarem aí o código alfanumérico da BNCC para a sua etapa de ensino. Então, se você for adaptar esse plano de aula, aí você clica aqui no link para encontrar, de repente, né, para ensino fundamental 1 e assim por diante. Um grande beijo, tchau, tchau!